Boa noite. A paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, uma série de vídeos, porque essa noite nós falaremos de Moisés. Moisés, um homem comum, que foi escolhido por Deus. Há muito tempo atrás eu estava num lugar onde eu estava privado da minha liberdade, e ali eu tinha um encontro com Jesus. Naquele lugar Deus falou que faria grandes coisas na minha vida, né? Aqui, graças a Deus, eu estou morando nessa casa aqui, já tem 4 meses, 5 meses, onde se eu olhasse para a minha condição humana, eu não tinha condições de fazer essa casa. Mas aquela promessa que tinha acontecido lá atrás, há 10 anos atrás, ela se cumpriu há 5 meses atrás. Porque esse é o meu testemunho que eu tenho que dar, porque foi Deus que me deu essa casa. E desde já eu quero falar aqui para você que também, apesar de eu estar afastado da presença do Senhor, existe um Deus vivo. Esse mesmo Deus que me fez essa promessa, e tem muitas promessas para mim, eu creio que Ele está ainda com os braços abertos, me esperando você que está me ouvindo agora. O tema de hoje é Moisés, o limitado sem limites. Parece paradoxal. Ou você é limitado, ou você não tem limites. Mas de propósito, nós resolvemos colocar esse tema, Moisés, o limitado sem limites. Quando Deus nos escolhe para uma importante missão, é natural que nos sintamos incapazes e inseguros. Quanto maior é a missão que Deus coloca diante de nós, quanto mais nós nos sentimos incapazes de cumpri-la. Esse sentimento é um sentimento natural. E ainda, aos olhos humanos, sentir-se impotente e incapaz, inseguro diante de uma convocação, são questões limitadoras. Quando alguém convida você e chama você para uma missão, e você começa a apresentar as suas impotências, as suas incapacidades, as suas inseguranças, as suas limitações, imediatamente você é cortado daquela função. É assim o critério humano. Agora é curioso como Deus age. É curioso porque o modelo de Deus agir parece caminhar na contramão daquilo que nós entendemos como sendo ideal. Quando Deus escolhe alguém, suas inseguranças, seus medos, suas limitações não são relevantes. Lembre-se, não há limitações quando Deus está operando através de você. Não há limitações quando Deus está operando através de você. Então,
Por mais limitado que sejamos, para Deus isso não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. E isso vai nos levar a entender por que isso não faz diferença diante de Deus. No final nós estaremos retomando esse ponto. Olhemos na palavra. O texto de Êxodo 4:13, numa esquiva magistral de Moisés, diante da convocação que lhe havia imposto o Senhor Deus, ele diz: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. É muito comum a gente fazer assim: não, passa de mim esse cálice. Não, envia outra pessoa, não a mim. Ele tinha consciência do que ele estava assumindo diante de Deus. Como entender os motivos da esquiva? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que vivi como pregador oficial de um culto por ocasião do aniversário do pastor e também da igreja. O fato foi que estavam vários pastores ali posicionados no púlpito, no altar, e como era costume das igrejas de caráter pentecostal, todos têm a oportunidade de dar uma palavra. E todos falavam. E eu estava preocupado, porque a minha preocupação residia em se alguém falaria o texto que eu deveria pregar, uma vez que eu era o pregador oficial. E durante o decurso do culto, era um culto de aniversário, tinha muitas programações, e tinha pipoca, vários alimentos na parte exterior da igreja. E as pessoas estavam comendo na igreja, e entrava pipoca, e aquilo estava me causando um pouco de desconforto. E tinha uma criança que brincava com uma cobrinha de madeira, que ele fazia um movimento e ela dava uma sinuosa e parecia uma cobra. Algumas pessoas conhecem, ela é igualzinha. Ela faz um movimento assim que parece uma cobra. E outra criança brincava com um carrinho. E aquilo me incomodava, e eu sentado no púlpito, quando o pastor me passou a palavra, e Deus me incomodando, dizendo: fala, cobra. E eu tremia, porque eu dizia: Senhor, como fazer isso na casa dos outros? Na minha casa é mais fácil, orientando as minhas ovelhas é fácil, mas falar isso numa outra igreja, e Deus fale, era a missão que eu tinha que ter, falar aquilo. Então, como achar um ponto para iniciar aquela palavra de exortação? Bom, quando eu assumi a tribuna, eu pedi à criança que me entregasse a cobrinha. Ele ficou tímido e não quis me entregar. E pedi também que me entregasse o carrinho. Eles ficaram tímidos, mas a irmãzinha dele não teve problema. Pegou o carrinho e pegou a cobrinha e levou até onde eu estava. Antes que eu começasse a palavra, eu pedi ao pastor, falei: pastor, toque na minha mão e descreva o que você vê. Então ele passou a mão na minha mão e falou assim: o pastor Adinelson está com a mão gelada, está molhada. E aí ele começou a rir: eu nunca vi isso, um pastor acostumado a pregar tanto e de repente assim, gelado. Eu disse: eu queria que você descrevesse isso para a igreja, porque na verdade a minha mão está assim porque a missão que Deus me deu é muito dolorosa, mas eu não posso deixar de cumprir. E aí eu comecei a falar, peguei aquela cobrinha e disse: isso parece ser um brinquedo inofensivo, mas o lugar disso não é na igreja. Mas se estiver na igreja, não é nesse lugar que tem que ficar, mas aqui, embaixo do meu pé. E peguei o carrinho e disse: olhe para isso. E coloquei ali no púlpito. Terminando a mensagem, então, eu falei sobre aqueles elementos. Sobre a cobra, o que representou, que era o símbolo da desgraça humana. E também falei daquele carrinho, e eu usei aplicando na mensagem, dizendo que aquele carrinho era um veículo. E para que o veículo andasse, ele precisava de gasolina. Mas ter a gasolina e o veículo não era suficiente ainda. Era preciso que tivesse um condutor. E acrescentei: você é o veículo, a gasolina é o Espírito Santo, e o condutor da sua vida é Jesus. Foi fácil dizer isso quando Deus me usou. Mas antes, na hora do chamado divino,
eu pude entender o quanto foi duro de fazer isso. Baseado nessa experiência que vivi, tendo passado por essa experiência, salvando as proporções, eu posso entender os problemas que passaram pela cabeça de Moisés. É muito importante que você perceba a dor do outro fazendo uma empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro para entender os seus motivos. Ele faz algumas objeções. E é curioso que as objeções que ele fez não é diferente de objeção que eu e você faz quando às vezes somos chamados a uma missão. A primeira objeção de Moisés foi Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isso? Então ele olhou para si mesmo, viu a pequenez que ele era diante do poderoso Faraó e todo o seu exército. Quem sou eu para fazer isso? Então foi a primeira objeção dele. Deveria chamar um guerreiro, alguém que fosse poderoso, que tivesse um exército a seu dispor. Deus chamar a mim. E olha quem eu tenho. Ninguém mais, só eu. Pelo menos foi assim que ele começa o seu ministério. Mas ele sabia ser limitado de recursos bélicos para enfrentar o poderoso exército egípcio. Ele sabia que ele não tinha. Imagine o que você tem. E ele, olha, só tinha um cajado na mão. E ele tinha convivido no Egito e sabia que uma das características do Egito era um grande poderio bélico. Como um homem com um cajado vai afrontar Faraó e toda a sua cavalariça? Então, justifica-se o dito: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim, eu não sou a pessoa qualificada. E ainda, outra objeção ele faz, uma segunda objeção. Êxodo 4:1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não lhe apareceu. Como chegar diante de Faraó e falar que teve um encontro com Deus? Como que eu vou provar? Como que você pode provar que um dia você se encontrou com Deus? É difícil provar isso. Mas é fácil ver isto. Mas ele sabia que duvidariam dele. Como, na verdade, você que conhece a história sabe que duvidaram dele. Então, mais uma vez justifica a colocação de Moisés. Ah, Senhor, envia outro que há de enviar, menos a mim. Eles não vão confiar em mim. E aí ele ainda faz uma terceira objeção. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasses ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. É você que Deus te chama, é uma missão. E você apresente uma série de desculpas. Tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer isso ou aquilo outro. Eu não posso. Talvez você possa apresentar as suas escusas. Saiba que Deus chama pessoas limitadas, como Moisés, eu, você, com um propósito. É com um propósito que Deus chama isso. E o propósito de Deus é mostrar o seu poder e ser exaltado através dos fracos, como Moisés, eu e você. Para que a glória resida apenas nele. Apenas nele. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado. Como podemos ver hoje, a palavra nos mostrou um homem que no começo tinha muitos limites,
mas através do poder de Deus sobre a vida dele, ele foi um homem ilimitado. Que possamos ser, cada um de nós, assim como esse homem. E não se esqueça, todo dia 15, dia 30, estamos postando novos vídeos. Acesse e confira. Vai ser bênção na sua vida.